O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheios de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e permaneçam para sempre. Amém. Podemos nos sentar um pequeno instante? Queridos irmãos, queridas irmãs, nós ouvimos aqui no Evangelho de hoje, e até mesmo agora começamos a ler o evangelista São Lucas, alguns trechos do Evangelho de São Lucas. Deixamos durante a semana um pouquinho para trás Mateus para começarmos essa nova leitura. E aqui nos é aberta essa palavra do evangelista São Lucas em que Jesus visita a sinagoga, mas não como um turista, podemos assim dizer, na sinagoga. O evangelho registra que era o seu costume ir à sinagoga. Todo sábado ele ia à sinagoga para ouvir e para ler a Sagrada Escritura como foi lhe dada ali naquele instante. Só abrindo um parênteses, é importante que nós olharmos essa leitura. Ela é uma estrutura e podemos assim ver toda a figura também de Jesus como o leitor. Jesus aquele que lê a Sagrada Escritura. Jesus que se coloca nessa condição de todos aqueles que vêm ler aqui no ministério do leitor. Então, Jesus ele para um pouco para ler a Escritura para todos. Fecha esse parênteses. E aqui eu vejo também um dado muito importante. Não podemos esquecer que Jesus ele é o Messias. Messias significa ungido. O ungido do Pai.
E olha que ele fala ali, quando ele encontra aquela passagem do profeta Isaías, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. E ali então ele vê e fala para aqueles que estavam ali na sinagoga que aquela passagem estava se cumprindo ali naquele instante. Tudo aquilo que ele acaba de proclamar é aquilo que ele é, mesmo sendo lá do Antigo Testamento, mesmo sendo uma palavra do profeta Isaías tão antiga, antes de Jesus, mas aqui se cumpre agora aquilo que o Senhor promete a todos aqueles que estão ali, a cada um de nós. É o ungido, é aquele que age pelo Espírito Santo, é aquele que age em nome de Deus, é aquele que fala aos demais, o próprio Deus falando aos demais na pessoa de Jesus. E aqui nós vemos um amor tão grande de Deus na pessoa de Jesus, por meio, então, aí dessa união tão forte, tão estreita, que é essa união de Deus com o Filho, unidos aí pelo Espírito, que é o amor. Espírito Santo é o amor que entrelaça em Jesus esse humano Jesus e esse divino Jesus. Essa união tão forte e tão estreita, que ele proclama essa união, está se cumprindo essa escritura aqui hoje, mas muitos ainda não davam um passo de fé. Ah, esse daí é o filho de José. E começaram a ter preconceitos com Jesus. Não puderam sentir o quanto ele poderia fazer graças e milagres em suas vidas, como nós ouvimos até mesmo num outro trecho evangélico, que ele não pôde fazer muitos milagres na sua terra natal pela falta de fé do povo que ali estava. Então, esses comentários sobre Jesus eram comentários pejorativos. Não estavam até mesmo felizes. Nossa, aquele que nasceu aqui no nosso meio é aquele que faz esses grandes milagres, que fez esses milagres em Cafarnaum, que fez esses milagres em outra terra. Não. Eles estavam só com aquele olhar voltados para uma grandiosidade, uma magnitude, que estavam esperando esse Messias e não acreditavam que o Messias vinha a partir da humildade. Que Deus se encarnaria na história, que Deus estaria presente na história do povo para o salvar por meio de Jesus. Então, até mesmo ficam revoltados, porque queriam esses grandes efeitos, mas não conseguiam dar um passo a mais, de fixar o olhar em Jesus e ali sentir a graça que dele saía, como em outros lugares que ele passava. Curou a tantos. Até mesmo que a leitura do profeta Isaías proclamou foi aquilo que ele fez. Deu a vista aos cegos, libertou os oprimidos, proclamava em todos os lugares que ia a boa notícia, trazia libertação àqueles que se sentiam presos. Tudo isso ele viveu. Ele encarnou aquela palavra que tinha sido proclamada pelo profeta Isaías. É o convite a nós, meus irmãos e minhas irmãs, de também nós pedirmos ao Senhor a graça de aumentarmos a nossa fé, para que os milagres que necessitamos, as graças que buscamos, sejam realizadas por crermos nesse Senhor que vem ao nosso encontro, por meio da palavra, por meio da Eucaristia. Esse que curou sim a tantos, esse que deu consolou aquela viúva, esse que curou os leprosos, é aquele mesmo que vamos tocar hoje. Aquele mesmo que nós temos que dar a permissão de nos tocar também. Não somente nós tocarmos ele, mas permitir que ele nos toque. E aqui está a força de nós também, por sermos ungidos no nosso batismo, vivermos plenamente esse amor. Ele nos faz participantes dessa natureza divina, para que as graças se realizem em nós também. Não desanimemos do nosso caminhar. Não desanimemos
da nossa maneira de dar-nos aos outros, mas porque somos ungidos. Tenhamos essa grande alegria de interceder pelos outros, pedir a graça de Deus e sentir esse amor que há em nós. Podemos dizer que a teologia, a gente diz que essa união tão estreita, tão forte de Jesus com Deus em si mesmo, é a união hipostática, essa união que o Senhor quer que nós realizemos também quando nos doamos inteiros nas mãos desse Deus que nos ama. Nos lancemos em Deus. Sintamos esse amor, sintamos essa paz que Ele nos dá. E as curas, milagres, vão ser vistas na nossa vida. Mas é preciso fé. Peça com fé. Entregue-se verdadeiramente a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.